Quando seu inimigo diz o que vai fazer com você, o mínimo que você pode fazer é ouvi-lo. Eu não sei quando se tornou o novo normal que seu inimigo fique repetidamente te avisando. Um inimigo, não apenas um inimigo comum, não um inimigo que surgiu do nada, um inimigo que tem sido seu adversário por séculos. E então eles estão te dizendo o que vão fazer com você, e você não os escuta. Você simplesmente continua ignorando isso. Apesar de você começar a ver como sua sociedade está desmoronando, já mostrei o que acontece no Reino Unido e em Paris. Recentemente houve tumultos em Paris. Ontem houve tumultos em Bruxelas, Bélgica. Isso está acontecendo em todo lugar, no mundo inteiro, e eles estão te dizendo o que vão fazer com você. A forma mais eficaz de comunicação é ouvir. Quero dizer, assim você consegue perceber se alguém está mentindo ou não está mentindo. As palavras deles condizem com as ações ou não. Isso é secundário. Mas a primeira coisa é ouvir o que o seu inimigo está dizendo. Você ouve o que o seu inimigo está te dizendo. Assim. Existem literalmente milhares desses vídeos, ok? Literalmente milhares desses vídeos. E eu nem estou repetindo meus vídeos. Ok. Esses vídeos continuam saindo toda semana em abundância. Ouça essa mulher. Para os líderes ocidentais, o tempo de vocês acabou. Suas fronteiras estão desaparecendo. Quais são as descobertas? Eles sabem. Eles sabem. O que eles querem dizer com suas fronteiras estão desaparecendo? É isso que eles querem dizer com suas fronteiras estão desaparecendo. Isto era Paris. Não são os parisienses que estão fazendo isso. Olhe para isso. Olhe para todos esses. Suas fronteiras estão desaparecendo. Essas pessoas têm. Eles ouvem, eles não vão vir. Eles já estão aqui. Eles estão dentro das fronteiras. Eles estão dentro das suas fronteiras. Eles estão nos seus países. E ainda assim, enquanto isso está acontecendo, ainda temos pessoas que não estão vendo isso. Seus inimigos estão te dizendo o que vão fazer com você. Eles estão te dizendo o que estão fazendo. Você está vendo os planos deles se materializarem em tempo real na sua frente. E ainda tem gente dizendo que não há nada de errado. Intolerância da extrema-direita. Tommy Robinson é o problema. Não dá nem para inventar isso. Desculpe, é o que ela diz. Vamos seguir. Sua doença está sendo sugada e a unidade da Irmandade Islâmica está tomando forma. Os filhos do Islã já juraram que esta batalha é uma batalha de vitória ou martírio. Eles estão vindo lutar contra você até a morte. Estamos a um passo de você sabe, tipo, meu Deus. Nós rejeitamos suas bandeiras e o chamado para a jihad já começou e não vai demorar muito para ser você. Ela não está dizendo isso em Mogadíscio. Ela não está dizendo isso em Islamabad. Ela não está... É esse o nível de descaramento deles. Ela diz isso em Copenhague, Dinamarca. Você consegue imaginar um nazista parado em Londres, no Piccadilly Circus, ou na Times Square, no início dos anos 1940, ou melhor, antes de 1933, dizendo: é isso que vamos fazer, é o que vem aí, vamos chegar e fazer isso. Consegue imaginar isso? Não. Patriotas britânicos e americanos teriam simplesmente mais... Isso está acontecendo no Ocidente de hoje. Sejam devorados. Você sabe se você é cristão, judeu, hindu ou ateu? Ah, eu também. Se você acredita em qualquer coisa além do Islã, esse aviso é para você. Quero dizer, eles não estão tentando esconder isso. Eles estão deixando bem claro. Eles estão vindo atrás de você. Eles estão se unindo. E eles querem, você sabe, esse é o objetivo deles. Eles querem espalhar o Islã por todo o mundo. Eles querem que o mundo tenha uma só religião, e essa é a religião do diabo. Religião da paz. Eu já disse isso várias vezes. Eles vão te oferecer a conversão, ou vão exigir que você pague o imposto jizya, ou vão te matar. Você sabe, essas são as 3 opções com essas pessoas, certo? Não existe isso de não se preocupe com isso. Por isso sempre apoio os judeus, pois sabem com o que lidam. Todos nós temos que, seja você ateu, cristão, judeu ou hindu, todos nós temos que nos unir contra essa desgraça iminente. E o que a gente faz? É isso que os pais ocidentais estão fazendo. Eles estão mandando seus filhos para esses eventos de propaganda islamista, onde eles vão e rezam. Não faça isso com seus filhos. Não trate seus filhos assim. Veja isso, seja como aquele garoto. Não desceu. Até o maldito professor. Olhe para isso, olhe para o professor. Até ele abaixou. Essas pessoas sem vergonha. Sem vergonha. Olhe para eles, apenas ouça eles.
Você vai ser rotulado como extremista, como fundamentalista, como terrorista. Por quê? Porque o Islã veio para aterrorizar a sociedade, veio para aterrorizar os pensamentos e as ideias do processo. Caso contrário, o que faz da nossa religião a verdade? Se o Islã for verdadeiro, deve haver conflito. Deve ocorrer um choque de civilizações e ideologias. Tem que haver um choque. Não é nenhuma questão de evolução pacífica. Tipo, suponha que, aos poucos, brancos, cristãos, ateus e seculares desapareçam, esperando nossa extinção por terem taxa de natalidade mais alta. E então, sabe, em 2130 toda a Europa é muçulmana. Sabe, como se fosse gradual. Não. Não é assim que vai acontecer. Vai haver um conflito, vai haver um choque. É como Karl Marx disse sobre o comunismo, né? Não existe transição pacífica do capitalismo para o socialismo. Simplesmente não existe. Tem que haver uma revolução. Como estamos descobrindo, esses democratas socialistas destroem nossos países. Eles continuam usando o dinheiro dos outros. Eles matam a inovação. Eles matam a produtividade. Eles acabam com novas formas de expandir a economia ou aumentar o PIB. Então olhe para o Reino Unido. Veja o que está acontecendo com a Europa. É inevitável, eles acabam ficando sem o dinheiro alheio. Os capitalistas vão acordar e perguntar: o que vocês fizeram? Se a nossa democracia permanecer intacta com o Islã, é a mesma coisa. Não vai haver uma transição pacífica. Vai chegar um momento em que você vai ter que se levantar e haverá um conflito. E eu não sei quando, nós não sabemos quando isso vai acontecer. Eu tenho um vídeo muito bom para você. Eu vou passar, vou mostrar para você. Ele vai apresentar um bom cronograma para você. Entre Islã e qualquer coisa fora dele, como secularismo, democracia ou liberdade, não há coexistência. É isso que o governo britânico... Eles percebem isso agora. Por isso o orçamento deles agora gira em torno de 150 milhões. Só no esquema de prevenção. Você fala só sobre terrorismo. Mísseis. M5GCHQ, o orçamento deles chega a cerca de 650 milhões de libras por ano. Nós precisamos... Você ouviu isso? O governo britânico está percebendo isso. Provavelmente é um vídeo antigo. É um clipe antigo. Foi quando o establishment britânico ainda estava tentando reagir só um pouco. Então eles estavam aumentando os orçamentos dessas organizações de contra-terrorismo. Mas então o vírus mental woke apareceu. Então o que eles fizeram foi dizer: precisamos encontrar algum equilíbrio. Vamos incluir também algumas pessoas de extrema direita nisso. E desde então, a participação de extremistas muçulmanos vem caindo. Antes era 90%. Todos os extremistas na lista de vigilância antiterrorista do Reino Unido eram muçulmanos. Agora essa porcentagem caiu para 70%. E com quem eles substituíram isso? Eles adicionaram algumas novas categorias, como nacionalismo cultural, que significa que queremos ter os valores britânicos à frente das nossas políticas. Queremos trazer de volta, queremos colocar os valores britânicos à frente de tudo. Então isso também é considerado uma forma de extremismo. É assim que eles reduziram a porcentagem. Então o ponto é que, mesmo que o establishment britânico ou o governo britânico como instituição ou o Estado britânico estivesse reagindo, não há reação. A reação está desaparecendo. Olhe para eles. Para que esse terror seja cravado no coração. Porque a dominação precisa ser, você sabe, imposta. Você não vai simplesmente ter dominação. Ela precisa ser imposta. Outro. Esse cara, o paquistanês, nem aceita isso. Ele estava crescendo em popularidade no Paquistão por suas opiniões extremistas. E ele está sentado com esse cara. Ele está dizendo, sabe, os brancos não vão entregar as chaves para você. Você vai ter que lutar por isso. É para isso que eles estão preparando eles. Eu sou engenheiro. Tem que ser fundido. Outra, claro, tradição no mesmo Sahih, que é o Sahih Bukhari, diz, o mensageiro de Alá diz, fui feito vitorioso. Se você olhar no capítulo 8, versículo 60, ele disse, preparem o máximo que puderem, estejam prontos para a guerra para aterrorizar o inimigo. Então, aterrorizar o inimigo é de fato parte do Islã. Quero dizer, isso é algo que devemos aceitar e entender no que diz respeito à jurisprudência da jihad. Isso mesmo. Esses caras não estão inventando nada. Eles estão 100% certos. Qualquer pessoa, olhe para eles. Todos eles têm formação. Todos são pessoas bem informadas. Você não vai até Bushra Sheikh para aprender sobre o Islã. Você não vai. Vá até esses estudiosos, eles sabem o que dizem. Estudei o Islã e afirmo. Estão totalmente corretos. Eu fui vitorioso graças a Tara. Ao temer Alá, os outros passam a temer você.
O Alcorão é muito claro. Espalhe o terror nos corações dos seus inimigos e dos inimigos de Alá. Eles estão fazendo isso e vindo. E, enquanto isso, né, o que estamos fazendo? O que os ocidentais estão fazendo? O que esses palhaços woke estão fazendo? Eles estão mandando seus filhos para eles, para suas mesquitas? Totalmente patético. Como falei, vou mostrar esse vídeo para vocês. Ouçam. Pelo que percebi, é um plano de 100 anos e já estamos na metade, 50 anos. Correto. E como eles estão indo? Quais são alguns dos pontos que eles já alcançaram? Bem, pense nisso. Se a gente parar para pensar, o Catar é um país minúsculo no Oriente Médio, tem menos de 350 mil cidadãos, país minúsculo. O Catar está dando mais dinheiro para a educação britânica, para a educação canadense, para o ensino superior, para universidades americanas do que qualquer outro país no mundo. Então, por que esse país minúsculo e rico daria tanto dinheiro para universidades democráticas ocidentais? E é para usar o soft power para influenciar essas universidades? E os catares têm uma baiá. No Islã, baiá é um juramento espiritual à Irmandade Muçulmana. A família real do Catar segue todos os éditos religiosos, decisões e fátuas da Irmandade Muçulmana. E eu vou dizer isso porque muitos conservadores me ouvem. Muitos americanos republicanos conservadores me ouvem e é por isso que isso me irrita, isso me deixa bravo. O jeito que o Trump é tão brando com os cataris. O Catar, me desculpe, é um dos países mais perigosos. Eles literalmente têm financiado, têm bancado o sentimento anti-ocidental em nossas universidades. Todos esses lunáticos woke que você vê nos campi universitários, todos eles estão infectados pelos dólares do Catar. Bilhões foram investidos em nossas universidades no Reino Unido e nos Estados Unidos. Em Oxford e Cambridge, investiram bilhões de dólares, o que para eles é troco. Que ideia genial, digno de admiração. O quê? Por que enviar exércitos se você pode simplesmente infiltrar a mente dos nossos jovens e depois assistir ao caos se desenrolar? É por isso que eu apoio Israel, porque eu entendo, eu sei que os israelenses sabem com quem estão lidando, com o que estão lidando. É por isso que isso me incomoda, me irrita, me frustra quando vejo americanos conservadores que tradicionalmente apoiavam e, na verdade, ainda apoiam, em sua grande maioria, o Estado de Israel. Mas existe uma nova direita woke, como essa Candace Owens e todas essas pessoas que odeiam Israel. E só porque eles estão cegos pelo ódio a Israel, eles estão tirando o foco do que realmente importa, que é o Catar, que é a Irmandade Muçulmana, o Egito. Essas pessoas são nossos inimigos civilizacionais, certo? Isso não é novidade, não é nada novo, certo? Isso não é sobre republicanos, democratas, Estados Unidos ou Oriente Médio. É uma questão de toda a civilização ocidental contra a civilização islâmica. É isso que é. Se você olhar por essa perspectiva, então faz sentido pensar, ok, quem são nossos adversários? A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, hoje em dia, você sabe, especialmente os Emirados, quanto mais ocidentalizados eles ficam, mais nossos interesses começam a se alinhar. O Catar teve chance de se ocidentalizar, mas recusou dizendo, somos um país pequeno. Acho que per capita eles são o país mais rico do mundo. Eles têm, acho que o PIB per capita é algo em torno de 150 mil dólares, sabe? Então, 10, 15 bilhões de dólares, que é muito, como eles já provaram. Não é nada para eles, mas é muito. Se você quer abalar os valores fundamentais do país mais poderoso do mundo, os Estados Unidos, então 10 bilhões de dólares não é nada. Coloque alguns desses bilhões em Columbia e Harvard e pronto. Você nem precisa ir a todas as universidades. Esse dinheiro só precisa ir para algumas das suas universidades. É isso e pronto. Eles representam a Irmandade no mundo todo, e nós estimamos que os catarianos estão usando até $1 trilhão em ativos como soft power para comprar influência em universidades, na nossa mídia, nos nossos líderes políticos, para avançar seus objetivos e sua agenda. O Catar atua na linha de frente representando os interesses da Irmandade, cujo objetivo é destruir países democráticos, oferecendo todo esse apoio. É basicamente destruir a civilização ocidental, inclusive democracias, pelas quais não se importam. Paquistão e Bangladesh são democracias, mas não pertencem à civilização ocidental. Essa é a chave. É isso que querem destruir. Muitos acreditam ingenuamente que eles são benevolentes e fazem um ótimo trabalho financiando universidades, mas, na verdade, mudam o discurso no Ocidente. Se analisarmos o Hamas, braço palestino da Irmandade Muçulmana, visa destruir Israel e países democráticos do Ocidente.
O Hamas, que é antissemita, mas vamos deixar isso de lado por um momento. Vamos deixar isso de lado. Esqueça os judeus, como eu digo. Se quiser parar a Rússia, precisamos armar os ucranianos. Se não quisermos que nossos jovens entrem e fiquem atolados em uma guerra com a Rússia, então arme os ucranianos. Dê a eles tudo o que precisarem. Churchill disse na Segunda Guerra Mundial: nos dê as ferramentas e terminaremos o trabalho. Da mesma forma, dê ferramentas aos ucranianos e eles acabarão o serviço. Isso quer dizer que bálticos, estonianos, letões e poloneses não precisam lutar contra a Rússia. Da mesma forma, se você quer manter esse inimigo afastado, os islamistas, os jihadistas que têm aspirações de dominar o Ocidente, como eles continuam dizendo todos os dias, então Israel, nós precisamos preservar Israel. Isso vai além de cuidar dos judeus, como essa direita woke que odeia Israel e tem síndrome de rejeição a Israel. Isso é maior do que apenas Israel. É do nosso interesse. E por nosso, quero dizer, é do interesse do Ocidente, da civilização ocidental. É do nosso interesse que Israel mantenha essa posição. Essa é a razão pela qual, por tanto tempo, por 78 anos, o Ocidente tem defendido Israel. Por que estamos mudando de opinião agora? Por quê? Algo mudou. Nos tornamos mais abertos à narrativa muçulmana, mas isso não deveria ocorrer, pois seus objetivos são diferentes. Isso é suicida. Por isso dizemos gays por Gaza. Por que você apoia Gaza? Porque se Israel se tornar Gaza, então todos os homossexuais serão jogados dos telhados. Você estará basicamente criando um segundo Afeganistão, o Afeganistão do Talibã. Por quê? Eles não querem ouvir essas pessoas da direita woke. Faz sentido, a América é grande, mas esse é o primeiro passo. Eles não enxergam isso devido à síndrome de raiva contra Israel. Odeiam os judeus e Israel, tanto faz, se aliariam aos islamistas. Então essa direita woke não está tão distante do pessoal do gays por Gaza. Eles são antidemocráticos e sexistas. Querem subjugar mulheres, matar gays e eliminar direitos de minorias religiosas no mundo. O Hamas matou cidadãos americanos e britânicos no dia 7 de outubro. Eles os sequestraram e, incrivelmente, algumas das melhores universidades, as Ivy Leagues nos Estados Unidos, Oxford no Reino Unido, a Universidade de Londres, estão formando alguns dos jovens mais brilhantes e bem-educados, jovens cidadãos de democracias, e eles estão apoiando o Hamas. Eles estão apoiando terroristas antidemocráticos e vulgares que seguem uma cultura de morte, que querem destruir a democracia, que querem destruir a Grã-Bretanha, a França, a Itália, a Alemanha, o Canadá, a Austrália e os Estados Unidos. E os jovens estão sendo doutrinados nessa espécie de aliança vermelho-verde da esquerda radical que dominou muitas das nossas melhores universidades. E como a esquerda radical quer acabar com a hegemonia ocidental, os islamistas que querem destruir a hegemonia ocidental têm essa causa comum bizarra. Nós chamamos isso de aliança vermelha e verde. Então, nossos intelectuais, influenciados pelo dinheiro da Irmandade Muçulmana, estão agora ensinando a segunda geração de cidadãos ocidentais a destruir seu próprio país, sua própria cultura. E isso é inacreditável. Bem, você tem que admitir, parabéns aos islamistas. Parabéns. Quero dizer, eles sabiam que não poderiam destruir o Ocidente militarmente. Eles disseram, espere um segundo, vamos tentar outra coisa. É uma genialidade perversa e também é patético. Patético da nossa parte.